E de forma muito assertiva, os meus pais pegaram e falaram assim: legal, filhão, vai estudar, mas você vai vestir o sapato de segurança, você vai bater o cartão e você vai começar de baixo. Foi então que eu comecei a me graduar, né, a estudar na graduação, no curso de administração de empresas, mas ao mesmo tempo eu assumi uma posição no estoque da cozinha piloto, que é uma cozinha de refeições transportadas, uma cozinha central da Tempero Certo, que na época produzia aí cerca de 12 mil refeições dia. E eu era um estoquista. Então eu entrava lá com o sapatão de segurança, batia cartão, como os demais funcionários, chegava cheirando coxinha, como a gente brinca, carregava, descarregava, eu aprendi tudo e foi esse o meu primeiro passo pós-futebol. Começar a estudar e entrar no estoque para caminhar de baixo, né? Para começar do início, mesmo que de forma redundante, mas começar do começo. Boa. E como foi essa percepção para ti? Tu já tinha essa percepção que tu iria começar dando um primeiro passo dentro da tua capacidade daquele momento? Ou tu tinha expectativa porque tu tava cursando administração, porque tu era o filho do dono, dos donos, tu já queria entrar ali de diretor, de gerente, queria... Como era a tua expectativa nesse momento e como foi para ti receber ou iniciar nesse ponto? Que foi positivo, que foi super favorável essa jornada, eu tenho certeza. Mas como foi naquele momento? A tua expectativa era essa? Já estava alinhado? Como... Sim, entendi. Bom, eu creio que todo menino tem os desejos, né, os sonhos. Mas eu confesso que essa proposta que os meus pais fizeram foi muito bem vista, porque eu não tinha experiência alguma, né? Eu não sabia trabalhar. E graças a Deus eu contei com algumas pessoas que não fizeram questão da minha posição como filho do dono, que me trataram como funcionário. Eu lembro de alguns profissionais que trabalharam comigo nessa cozinha central e que me trataram dessa forma, que foi muito produtivo. Então, na verdade, para ser sincero, eu não almejei, num primeiro momento, cadeiras altas. Eu não almejei, até porque a empresa já tinha um certo porte. Creio que naquela época, posso estar enganado, mas creio que naquela época nós já tínhamos mais de 150 funcionários, já devia ter em torno de 30, 40 restaurantes, algo nessa faixa, talvez um pouco menos. Então já tinha certo porte a empresa, não daria para eu assumir uma cadeira alta ali sem roer um pouco do osso, né? Então, para ser honesto nessa resposta, eu acredito que foi assertivo e não me lembro de nenhuma crise, não me lembro de nenhum momento assim, poxa pai, mas me dá um lugar lá no ar-condicionado. Eu fui tão bem acolhido pela equipe, eu fui tão bem iniciado, se posso chamar assim, pelos profissionais que atuavam ali naquela unidade, que isso satisfez. Isso satisfez. Eu lembro até hoje alguns parceiros, alguns profissionais que foram ensinando que, Vitor, você tem do básico, tá? Do básico, Marcelo. Porque pensa, por mais que eu tinha ali 18 anos na época, não tinha tido, além do futebol, que é um mercado completamente diferente, não tinha tido experiência profissional alguma. Não sabia o que era um relatório, não sabia o que era uma posição de estoque, não sabia como contar um estoque, o que era uma ficha de rastreabilidade. Então eu tive que ser ensinado tudo. Claro que tem a bagagem ali de escola, tudo, mas, claro, sempre tive. Meus pais nunca deixaram eu abrir mão, né, do estudo. Então, eu trouxe uma bagagem nesse tema, mas eu fui muito bem iniciado pelos colaboradores e creio que isso conversou de forma positiva com a decisão dos meus pais. Então, isso não gerou, de forma alguma, um descontentamento. Creio que até naquela época mesmo eu encarei de forma positiva. Ah, que bom, legal. Eu não sei se tu é pai ou não, eu tenho 2 filhos, tenho um de 6 anos, tenho uma de 6 anos e um filho de 1 ano e 9 meses, né? Parabéns. E como pai, né? Como pai, a gente quer sempre o melhor para os filhos, né? Mas eu vejo, então, que nesse momento lá, teus pais, quando decidiram, então, te colocar numa posição rasa para aprender... Sim. E tomaram uma decisão acertada, né? Você falou que vocês são cristãos e tal, e isso eu encaro como uma sabedoria cristã, né? Sem dúvida. Porque eu vejo, às vezes, a gente como pai quer fazer o melhor, e quando eu vejo algumas pessoas que já alçam o filho lá
na posição de filho do dono, que é super complexo, ou na posição de gerente, de diretor, de líder, empurrando, criando uma pressão, tanto no time, como na empresa, como também no próprio no filho, naquele jovem que está ali, né? E alguns fazem isso de forma inconsciente, assim. O cara quer acertar, quer dar o melhor, quer fazer, mas não tem a sabedoria, então, de entender que o processo é orgânico, que tem que ser passo a passo. Tá aí mais um exemplo importante pra gente aqui que tu trouxe, né? Que na tua vida, que na tua história foi feito, então, de forma muito sábia. Ou seja, vou encaminhar aqui enquanto o Vitor, enquanto o meu filho está seguindo numa jornada acadêmica, então, ele vai então começar a ter as experiências básicas na empresa para construir um conhecimento, para construir isso. Quanta base te dá, inclusive, te deu a vida inteira e te dá hoje também nesse ponto aí, né? Então, no estoque lá, tu começou a trabalhar, batia cartão, usava bota, EPIs e fazer teu trabalho, conferia as notas, separava o que vai ser utilizado no dia, cuidava validade, entre outras tantas recebia o olerite ali, né? Na época recebia o olerite, o dia do pagamento, tudo normal. Meus pais e, enfim, o pessoal que estava ali conseguiram proporcionar para mim uma experiência normal de colaborador e que, novamente, foi muito correta. Foi muito correta porque seria injusto eu ascender na organização sem ter essa visão do todo. Uma vez que eles almejavam que eu sucedesse um dia, que eu participasse de uma cadeira alta, de decisões robustas, é muito difícil você fazer isso sem ter uma visão holística da coisa. E a visão holística você pode adquirir de várias formas. Você pode estudar pra caramba, você pode conversar com vários consultores, players de mercado, mas nada melhor do que você transitar. E foi o que eu fiz. Eu transitei um pouco, fiquei um pouco no estoque. Do estoque eu passei um pouco pelo açougue. Só que aí nessas funções que requerem uma habilidade manual, eu não pude executar, tá? Então, por exemplo, eu passei ali pela produção, mas eu não podia cozinhar. Isso é óbvio. Eu passei pelo açougue, mas eu não podia cortar um bife. Mas eu passei de forma a entender, a observar, a até manipular, ajudar ali as pessoas que estavam responsáveis por aquelas funções. Então eu fui transitando por essas áreas, açougue, cozinha, estoque. Depois de alguns meses eu subi para o escritório administrativo daquela unidade para começar a entender um pouco de sistema, baixa no sistema, contagem no estoque, inventário, algumas questões assim, né? Pedido de compras. Então eu fui transitando aí por essas áreas da empresa até começar a ganhar um corpo, entender o que era o negócio, entender o que era um fornecedor, porque eu não sabia, entender o que era, novamente, um processo de cocção, um pré-preparo. Eu fui começando a construir o conhecimento que a faculdade não ensina, que é o conhecimento ali de quem está no negócio, de quem está vivendo, de quem está com o cabelo fedido, cheirando ali o óleo, a gordura. Tive que ir passo a passo construindo isso. Esse repertório, né, específico, o jeito, tempero certo de ser e fazer, você só vai conhecer e vai absorver participando desse processo todo. Me lembrei agora, eu tenho uma irmã mais nova, tem 30 anos, e há uns anos atrás ela falou, mano e pai, eu quero montar um pet shop, eu adoro animaizinhos. E aí meu pai estava animado, queria ajudar a filha ali, e eu falei, vamos montar. Quer dar o primeiro passo? Arruma um trabalho num pet shop. Vai no pet shop, lava cachorrinho, faz não sei o quê. Aí fica um tempo lá, aprende. Depois, se você gostar, você fala que eu tenho certeza, eu vou poder te ajudar um pouco e o pai vai te dar esse gás aí, né? E aí, no fim, ela decidiu não dar esse primeiro passo e seguir outros rumos aí. Mas foi interessante para ela, um aprendizado, e foi menos uma baixa de um CNPJ que seria dado ali, assim, de forma despreparada e nesse ponto, porque não é porque tu gosta de cozinhar, né? Não é porque tu gosta que vai dar certo o teu negócio, tu sabe muito bem. Pelo contrário, Marcelo, eu sou zero à esquerda na cozinha. Lá em casa, minha esposa, ela comanda muito mais do que eu. Eu brinco que eu sou o apoio ali que corta, que prepara, e ela que
que pilota a coisa. Esse ecossistema inteiro, então, né, que o qual você comanda hoje, você faz parte dessa liderança da Tempero Certo, ele tem muito mais do que a comida, né? Muito mais do que a comida boa, do que o serviço bem feito. A gente vai ter o prazer de falar sobre isso.